A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago mais uma lição especial do nosso canal, falando sobre o tema secularização. Lição esta dos nossos juvenis. Semana passada nós tivemos uma lição maravilhosa falando sobre doação de órgãos e hoje falaremos sobre esse tema, um tema muito atual. E nós estamos vendo isso aí muito nítido. Estão acontecendo agora isso, essa secularização. Quando os princípios bíblicos, os princípios espirituais, os princípios descritos na Bíblia Sagrada estão perdendo, estão deixando de ser verdade absoluta para ser verdade relativa e outros modelos estão sendo colocados em detrimento à palavra do Senhor nosso Deus. Então, essa nossa 11ª lição vai falar sobre a secularização. O texto áureo diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. As pessoas podem secularizar, podem tentar colocar outros princípios, outros moldes, podem tentar até dizer que a Bíblia não é a verdade, ou a Bíblia não é absoluta, mas isso não e nada vai mudar o que ela diz, o que Jesus diz acerca de si mesmo. Jesus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então podem colocar o que quiser, mudar o que quiser. O nosso Senhor permanece o mesmo. Objetivos da lição são 3. Primeiro, definir o termo secularização. Segundo, compreender os perigos da secularização para a igreja. Terceiro, destacar qual deve ser o posicionamento do crente frente à secularização. Esses são os objetivos que nós vamos perseguir ao longo da nossa lição. A nossa leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 12, versículo 2, que você conhece bem, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Gálatas 1:10 diz: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Não tem como agradar a Deus, não tem como servir a Deus e servir ao Deus desse século. Não tem como servir a Deus em detrimento àqueles que não acreditam na palavra. Não tem como. Deus é Deus em primeiro lugar. Nós somos servos do Senhor. E a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não existe um meio termo quanto a isso. Não dá para a gente equacionar isso aí, retirando a Bíblia do seu devido lugar. Não, ela já tem um lugar que é estabelecida por Deus, que deve ser a regra da nossa vida. A nossa introdução diz assim: você sabia que houve uma época em que, para exercer um cargo público, era preciso ser cristão? Naquela época, a ciência, a filosofia, a política, a economia, todas as demais ciências eram conduzidas pela religião cristã. Mas a partir do século XVI, as coisas começaram a tomar rumos diferentes. Cada ciência e área de conhecimento que antes eram conduzidas pelos parâmetros da religião cristã começaram a buscar sua própria autonomia e se desligar da religião. Assim, iniciou-se o processo da secularização. É claro que nós vamos ver ao longo da história, e isso até século passado, por exemplo,
nós vamos ver, e a gente vê hoje também, que existe sempre falhas. Todas as religiões, a Bíblia não, tá? Não é falha na Bíblia, tá? Mas todas as religiões, católica, evangélica, o budismo, islamismo, enfim, todas elas têm o seu lado bom, tem, mas todas elas cometem falhas também. Então, com certeza, ao longo dessa narrativa desses anos, muitas falhas aconteceram. Coisas que de repente não eram para ter acontecido, que Deus nem aprovou e aconteceu. Mas não é por isso que a Bíblia deve ser deixada de lado num comando de uma nação. Não, a Bíblia é ela, é regra de fé. É ela que nos vai apontar o caminho para Deus. Nós precisamos pensar nisso. E esta é a lição que nós vamos estudar. E eu lhe convido a vir comigo. Já no nosso primeiro ponto, quando vamos falar entendendo sobre o termo. Vem comigo, é muito rápido. E eu já lhe convido a se inscrever no canal, a acionar as notificações, caso você ainda não tenha feito. Se você já fez, muito obrigado. Mas se você não fez, faça. E eu te espero para o nosso primeiro ponto. É muito rápido. Vamos lá para o nosso primeiro ponto que diz, entendendo o termo. Secularismo. O que é isso? Refere-se à separação entre as instituições governamentais e instituições religiosas. Ou ainda, segundo o dicionário, é o sistema que não assume a influência da religião no destino dos homens. Na Idade Média, aqui no Ocidente, a religião estava no centro de toda a discussão. A ciência, a política, a filosofia, todos os demais ramos de conhecimento tomavam suas decisões tendo como base a religião. Aí nós vamos ver que com certeza teve situações de que se beneficiava a igreja permitia também. Se não, se era um pensamento contrário à igreja, a igreja não permitia. Por isso, irmãos, independente de religião, como eu já disse anteriormente, a Bíblia deve ser a nossa fonte de regra de fé e de prática. Se porventura um cientista fizesse uma descoberta que não estivesse de acordo com a interpretação da Igreja Católica, ela não poderia anunciar os resultados da sua pesquisa. Pesquisou, não está de acordo, não seria anunciado. E aqui retrata dos experimentos do Galileu, que teve suas obras censuradas e foi condenado pela Inquisição. Pois então, o tempo passou e cada campo do conhecimento foi formando o seu caminho. Foi caminhando e foi se distanciando de quê? Da religião. Irmãos, distanciar da religião não seria nem problema. O problema todo é distanciar da palavra de Deus. É distanciar do evangelho. Porque é o evangelho que liberta, não é a religião que liberta o evangelho. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. É claro que, por meio da religião, você melhora os seus comportamentos. Você vai aprender que você não é dono de si. Entendeu? Mas a religião em si, ela não tem o poder, ela pode ajudar, mas ela não tem o poder de salvar. E eles, então, abrem mão da religião e, consequentemente, abrem mão de Deus, de Jesus, do Espírito Santo e da Bíblia. Porque não vai querer seguir o que a Bíblia está determinando. É o que nós estamos vendo acontecer hoje. De fato, a Igreja
Católica cometeram muitos equívocos sobre o pretexto de defender a fé. Foi o que eu falei. Todos nós até hoje falhamos, erramos. Com certeza, falhamos e erramos. Foi tomando o quê? Rumos prejudiciais à sociedade, à medida que distanciava não apenas do domínio político da igreja, mas também dos padrões éticos. Quando eles deixam o evangelho, deixam a religião, a secularização vai separar, vai caminhar completamente longe de Deus. E esse foi o grande problema, pois os valores que passaram a reger a sociedade não eram mais os valores cristãos, e sim os valores materialistas, que não levam em conta a existência de Deus e muito menos os preceitos da Bíblia. Aí que está o perigo todo. Porque querendo acreditar ou não, todo mundo tem uma conta para pagar no final. Se do lado de Deus ou não, mas tem uma conta para pagar. Pense nisso. Esse processo tornou-se um grande desafio para os cristãos genuínos. Agora, precisam continuar a anunciar o evangelho e a viverem de acordo com os princípios bíblicos, mesmo com a rejeição desses pela sociedade. Se alguém rejeita a Bíblia, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, fazer o quê? Mas nós devemos continuar anunciando a verdade, continuar anunciando Cristo como a verdade, como o único caminho, Jesus como a única verdade, Jesus como o único caminho e Jesus como sendo a vida absoluta. Pense nisso. A igreja e a secularização. Hoje, o significado da secularização ganhou o sentido de ser o modo de viver e comportar-se de acordo com o presente século. Secularização, né? Presente século. Ignorando a Deus, os seus princípios e colocando o homem acima de todas as coisas. É o homem vivendo para satisfazer o hedonismo. O homem vivendo para satisfazer as suas práticas. Se me faz bem, ainda que a Bíblia fale que é pecado, ainda que a Bíblia fale que adultério é pecado, que tantas outras coisas são pecado, mas se eu acho que é bom para mim, então Deus fica para lá e eu sigo meu pensamento. Mas a Bíblia condena e nós temos que estar atento. O homem não é o Senhor absoluto. O homem tem que se colocar no lugar de criatura. Absoluto só Deus. Infelizmente, em nossos dias, muitas igrejas abraçaram a proposta da secularização, anunciando uma mensagem agradável aos ouvidos seculares, em detrimento dos verdadeiros fundamentos da fé cristã. A igreja que segue essa tendência vive e age não de acordo com os padrões bíblicos, mas com os valores estabelecidos pelo mundo. O desafio para a igreja e o genuíno cristão é viver a verdade de Deus, andando na contramão do mundo secular, ou se aliar e permitir a sua completa secularização. A palavra, ela não vai andar de acordo com os ditames, com as regras do mundo, não. Você está estudando, você está na universidade, na faculdade, nos cursinhos, você ouve falar muita coisa, você vê muita coisa, você aprende muita coisa, mas não risque Deus da tua vida. Não tire a Bíblia da tua vida. Pregador, não tire a Bíblia do seu sermão. Não tire. Não tire a palavra da sua pregação. Mas que ela seja a tua regra, que ela seja o fundamental para você e para aqueles que vão te ouvir. Por isso percebemos que em muitas igrejas, nos nossos dias, as coisas sagradas não têm mais valor, enquanto o profano é enaltecido. Se enaltece aquilo que é profano em detrimento da verdadeira palavra. Mas Deus está vendo tudo.
Não, no céu não, na eternidade não entra a placa denominacional. No céu vai entrar os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Se alguém está usando de engano, vai ficar para aí. Porque Deus não vai compactuar com isso. Falhas todos temos, mas temos que buscar sempre a verdade na palavra do Senhor nosso Deus. Se a secularização busca expulsar da sociedade Deus e a sua palavra, nós que somos cristãos, precisamos cada dia mais afirmar os nossos pés na palavra e ensiná-la, pregá-la do jeito que é. Não como alguém disse esses dias, que a palavra ela tem que ser reformada ou tem que ser atualizada. Não, irmãos. Passa-se o céu, passa-se a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. No terceiro ponto diz, os valores do reino e a secularização. É verdade que a secularização busca estabelecer padrões de vida que valorizam unicamente o material em detrimento do espiritual. Nós, porém, devemos viver os valores do reino de Deus neste mundo. E, de acordo com Jesus, os valores do reino dizem respeito ao homem integral. A palavra vai trabalhar o corpo, a alma e o espírito. Nós cremos em corpo, alma e espírito, que o homem é formado do corpo, da alma e do espírito. Nós cremos que somos tricotômicos. Alguns creem que são dicotômicos, por exemplo, corpo, alma, espírito. Mas nós cremos que nós somos corpo, que nós estamos vendo, a alma, que é a sede dos nossos desejos, é ela que quer ser alimentada, a alma tanto faz, ela vai se satisfazer com aquilo que o corpo gosta, que a carne gosta, ou aquilo que o espírito gosta. Se eu alimento a minha carne ou a minha alma com as coisas de Deus, ela vai buscar as coisas de Deus, senão vai ser o contrário. E o espírito? O espírito veio de Deus e vai voltar para Deus. Quem é que paga a conta? A alma. A alma é que vai pagar a conta. A alma e o corpo tanto pode ir para Deus, como a alma e o corpo pode ser lançado no inferno. Mas eu não quero ir para lá não, e nem você. Então vamos lutar para ir para o céu. E de acordo com Jesus, os valores do reino diz respeito do corpo, da alma e do espírito. A Bíblia para o homem todo, em todas as esferas da vida. Por isso, mantemos como fundamento da nossa vida o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que vai fazer toda a diferença na nossa vida. A história nos ensina que o ser humano que depositar a sua esperança na ciência, na razão e nos valores seculares, ficará profundamente decepcionado. A vida não é apenas matéria. As pessoas que assim encaram se deparam com um vazio existencial e angústia da falta do sentido, pois o que é sentido da vida só é encontrado em Jesus Cristo. Não tem sentido da vida fora do Senhor. Sem Jesus, a vida resume-se ao quê? A concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E isso não vem do Senhor. Isso vem por parte do inimigo. Ele que quer que nós nos alimentamos com tudo aquele que ele está oferecendo aí. Toda a vaidade vai fazer o quê? É correr atrás de vento. Vai fazer e não vai adiantar nada. Se os valores seculares matam, roubam e destroem, os valores do reino estabelecendo princípios na nossa vida, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai fincar princípios nós, Ele vai trazer o que? Vida e vida em abundância. João 10:10. Jesus é o sentido maior da nossa vida. Tenha cuidado, como servo de Deus, não podemos aceitar a maneira de pensar deste mundo.
Temos que viver de forma santa, buscando agradar a Deus em tudo. Diga não à secularização. Viva de maneira santa. Lembre-se de que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Lembre-se, um dos versículos da nossa lição fala que devemos buscar a palavra de Deus, ou a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. E aí? Vamos ser da secularização ou vamos manter na nossa vida os princípios da palavra do Senhor nosso Deus? Pense nisso. Pense. E vamos caminhar nessa direção para alcançar o que Deus tem para a nossa vida. Concluindo, hoje muitas pessoas têm optado pela descrença, pelo hedonismo, tudo pelo prazer, pois acreditam que esta é a melhor opção. Como consequência, temos visto uma sociedade cada vez mais caótica, caminhando para o caos. Em contrapartida, todas as vezes que nos deparamos com os valores do reino que Jesus anunciou, temos consciência de que são bem mais significativos para a nossa vida. E é a resposta para todo o caos. Por isso afirmamos a nossa opção por Jesus de Nazaré. Sua proposta de vida e seus ensinamentos nos fazem pessoas melhores. E além disso, como ele, temos uma vida plena que tem sentido. É uma vida que nos enche de prazer, nos traz alegria e nos aponta sempre o caminho da verdade. Na próxima lição, nós vamos falar sobre bullying. Vai ser outra lição extraordinária. Que Deus te abençoe. Lhe convido a vir comigo no canal. Se não se inscreveu, se inscreva no canal. E vamos juntos, cada dia mais, abrindo mão do mundo e estando mais perto do Senhor por meio da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Foi muito bom estar contigo nesta aula. E que a boa mão do Senhor opere um milagre maravilhoso na tua vida, em nome de Jesus. Amém.